Oi, eu quero te falar sobre hábitos hoje. Como que você entende a questão dos hábitos? Você sabe o que é um hábito? Hábito é aquilo que a gente faz sem perceber. Sabe quando você escova o dente, depois você passa um tempo e fala assim, será que eu escovei o dente? Ou você tranca a porta da sua casa e sai e diz, será que eu tranquei? Quer dizer, você já está fazendo no automático, você está fazendo sem pensar e faz todos os dias, acaba ficando um pouco sem perceber e faz parte da sua rotina, já foi incorporado à sua rotina. Isso é hábito. Hábito é aquilo que a gente vai fazendo ao longo do dia. Como estão os seus hábitos? Eles podem ser bons, eles podem ser ruins. A maior parte dos seus hábitos são hábitos bons ou são hábitos ruins? De que maneira você tem equilibrado os seus hábitos? Você sabe que muitas vezes a gente ouve pessoas e sabe de pessoas que passam o decorrer de uma vida tentando mudar os seus hábitos e acabam não tendo sucesso com isso. Nós ouvimos muito sobre palestras de saúde, orientações de saúde, nós estamos na era da informação. Aonde a gente quiser ter informação de saúde, a gente pode buscar e encontrar. E aí, mesmo assim, procurando saber, ouvindo muito a respeito de saúde, ouvindo sobre a alimentação saudável, ouvindo sobre a importância do sono, a importância de abster-se de alguns tóxicos, ouvindo sobre a qualidade de vida e o estilo de vida, assim mesmo a gente não necessariamente consegue adotar bons hábitos na nossa vida. Por que tem sido tão complexo e por que muitas vezes é tão difícil inserir um bom hábito na nossa vida? Os hábitos ruins, eles vêm e se inserem com uma certa facilidade, né? Rapidinho a gente começa a ficar com uma rotina que não é tão boa e aí o hábito ruim vai e se insere. No entanto, o hábito bom, que vai mudar o seu estilo de vida, que vai te promover saúde, que vai te trazer mais qualidade de vida, ele acaba sendo mais ralentado. Nesse vídeo eu quero te falar 5 passos, 5 estratégias para que você possa colocar em prática aqueles hábitos bons que você tem lutado e tentado ao longo da sua vida, mas tem tido insucesso com eles. Pega um papel e uma caneta e anota, porque agora eu preciso que você participe comigo, mas não só me ouvindo, eu preciso que você anote, que você pense sobre as coisas que eu vou falando aqui com você. Primeira coisa, a gente vai utilizar para esses 5 passos uma estratégia chamada SMART. É uma estratégia que propõe que você seja muito específico na adoção de hábitos. Então começa a pensar aí comigo qual é o hábito que você quer inserir na sua vida. Que bom hábito que você está tanto querendo e não consegue colocar em prática. Pense nele e vamos aplicar nessa estratégia. Você já pegou papel e caneta, né? Vamos lá. Primeira coisa é que você precisa ser específico, muito específico em relação à mudança de hábitos. Que tipo de processo você quer implementar? É importante que você não seja tão generalista. Eu quero, por exemplo, mudar a minha alimentação. Não, isso é muito amplo. Mudar a alimentação é algo que não é palpável, não é tão tangível. Você precisa ser mais específico. Se é dentro do espectro alimentação, o que dentro da alimentação você gostaria de implementar e você gostaria de adotar? Seja específico. E aí, depois que você então decidir o que você quer e for bem específico no processo, é importante que você entenda que ele precisa ser medido. Como você vai medir? Eu vou te dando alguns exemplos para ficar mais claro. Por exemplo, se a decisão que você tem a tomar é ingerir mais água no seu dia a dia. Tem pessoas que têm muita dificuldade de tomar água, né? E aí você decide então que você quer aumentar a ingestão de água e melhorar esse hábito para você. Aí você vai colocar lá no específico, aumentar a ingestão de água. Agora você vai colocar um M. Lembre que a estratégia se chama SMART, então a gente vai começar com S, agora o M de mensurável. Então, você decidindo em aumentar a sua ingestão de água, você entende que é possível medir essa ingestão de água. Como que você vai medir? Dentro desse exemplo que eu estou dando, você pode medir com a garrafinha que você vai estar tomando, você pode todos os dias estar com essa garrafinha para que o processo fique mais fácil e possível de medir e de mensurar. E aí já te dou uma dica que foi dada num vídeo anterior, que para que você entenda quanto de água que você deve tomar, você deve multiplicar o peso do seu corpo vezes 35. Então se a água é um ponto para você, você já multiplica o peso do seu corpo vezes 35 e vai dar em ml a quantidade de água que você deve tomar no dia, tá? E aí você tem então um resultado para medir. O terceiro passo que eu quero te passar é que ele precisa ser atingível.
Essa meta cabe na sua rotina? É possível de você realizar? É possível de você fazer? Não dá pra gente decidir implementar um hábito que seja assim muito grandioso, que de repente não caiba na sua rotina. Precisa caber na sua rotina, caber nos seus horários, você precisa ter condição de realizá-lo. É importante que eles sejam micro, pequenos, nunca pense tão grande na mudança de hábito, pense pouco a pouco. E aí já te indico com essa minha fala um livro chamado Hábitos Atômicos, que fala bastante sobre a construção de uma mudança, mas de pouquinho em pouquinho. Aos poucos você vai chegando à transformação necessária. A seguir, que você entender que o processo ele precisa ser específico, ele precisa ser medido, é importante que seja mensurável, é importante que seja atingível, ele precisa também ser relevante, é o R do SMART. O que seria o relevante? Eu costumo explicar esse passo do relevante mais ou menos assim. Você precisa de ter 5 descrições que te motivem. Eu costumo chamar de descrições que nos tiram do sofá. Haverão dias que você não vai conseguir e nem vai ter desejo de fazer aquilo que você está se propondo aí no seu caderno. Vai estar dando uma vontade de não fazer nada. E aí nesses dias é importante que você acesse o relevante. Esses 5 motivos que você descreveu, eles precisam ser profundos, eles precisam ser consistentes e é importantíssimo que eles toquem em emoção. Eu vou dar um exemplo que talvez vai deixar mais claro todo o processo. Certa vez, numa oficina que a gente faz aqui, uma roda de conversa que a gente faz com os hóspedes aqui no Rituale, uma mãe me falou que queria começar a praticar exercício físico. E aí eu achei ótimo e a gente começou a conversar com ela sobre isso e perguntei, ok, você já faz alguma coisa de atividade física? Ela não fazia nada, ela estava saindo do zero para o início da prática. E eu perguntei, então por que você quer começar a fazer exercício? Para tentar encontrar qual a relevância para ela de implementar esse hábito, a relevância de adotar esse novo costume, essa nova rotina na vida dela. E aí ela foi me dizendo algumas coisas, por exemplo, eu quero ter mais saúde, por exemplo, eu quero me sentir melhor, mas entenda que essas coisas elas ainda não são profundas, elas ainda não são consistentes quanto a gente propõe no elemento relevância. E aí eu fui provocando ela para entender um pouco mais o real motivo dela querer fazer exercício. E aí eu cheguei num ponto que foi o ponto seguinte, ela tinha uma mãe que estava com dificuldade de locomoção, com 70 anos, mas andando ali com andador e tendo muita perda de massa muscular. E ela estava sofrendo muito ao ver a mãe dela naquela condição. E ela tinha 2 filhas adolescentes e ela não queria que as 2 filhas vissem ela daqui a alguns anos na mesma condição que ela estava vendo a mãe. Profundo isso, não é? Percebe a intenção dessa relevância? Percebe o quanto esse motivo tocou na emoção e ele teve uma consistência? Esse motivo consistente, nos dias que ela não tiver vontade nenhuma, ela vai precisar acessar. E aí, esse acesso a esses motivos vão motivá-la a desenvolver o hábito que está sendo proposto. Entende como que é o passo da relevância? Escreve aí agora, para você, quais os motivos relevantes para que você coloque em prática isso que você quer colocar em prática na sua vida. Depois que você identificar a relevância, é importante que você entenda se isso e por quanto tempo você vai conseguir medir esse processo. Um hábito, infelizmente, ele não é implementado do dia para a noite. A gente começa o processo e a gente vai fazendo com esforço, com uma certa dificuldade, para que mantenha-se a constância. Mas enquanto ele não se tornar um hábito, ele não vai ser algo fluido, ele não vai ser algo que vai no automático, vai precisar um pouco de empenho. Então, o último elemento dos 5 passos seria o tempo, temporal. Por quanto tempo você vai cuidar dessa manutenção? Estudos mostram e falam que uma implementação de hábito, ela com uma certa insistência, ela dura de 3 a 6 meses. Em geral, as pessoas conseguem, fazendo uma atividade específica de saúde de forma constante, depois de 6 meses fazer com que essa atividade se torne um hábito. Você compreendeu? Esses 5 passos da meta SMART, do processo SMART, eles são muito aplicáveis à mudança de hábitos que a gente está conversando aqui. Finalmente, para que você compreenda um pouco mais o processo dos hábitos, eu preciso te dizer que no looping do hábito existem 3 elementos importantes. O primeiro deles é a deixa, o que a gente também chama de um gatilho.
O segundo é a rotina e o terceiro é a recompensa. Todo hábito, sendo bom ou ruim, ao ser implementado, ao ser inserido na sua e na minha vida, ele passa por esses 3 passos. O gatilho, que também é chamado de deixa, a rotina e a recompensa. Então é importante que você saiba identificar quais os gatilhos que têm te levado aos maus hábitos. Assim, racionalmente, você vai conseguir identificar esses gatilhos e transportar então a sua rotina para um bom hábito, que atenda a esse gatilho, lhe dando uma boa recompensa, mas que não seja então um mau hábito. Eu vou dar um exemplo para que essa minha fala fique mais clara. Imagine um dia super estressante, aquele dia em que você saiu assim exausto do trabalho, que você precisa que realmente o dia acabe. Aquele dia que você está até com dor de cabeça, dor nos ombros, um dia exaustivo. Imaginou? Então, aí você vai para sua casa e na sua rotina normal de ir para casa, no seu caminho, tem uma padaria. Aquela padaria cheia de guloseimas, aquela padaria dos sonhos. E você, exausto, ainda irritado com o seu dia que foi terrível, passa em frente àquela padaria e diz o seguinte: hoje eu mereço. E aí você para na padaria, compra uma série de guloseimas e aí na sua casa você senta e come todas elas. E sente o benefício, a alegria de estar ali comendo aquilo. Quer dizer, você passou pelo gatilho, que foi o estresse e a exaustão mental. Você passou pela rotina, que é passar pela padaria, comprar a guloseima, e você chegou em casa, sentou-se, deliciou-se com aquilo tudo e teve então a recompensa em forma de dopamina no seu organismo. Viveu os 3 processos. Se identificou com essa historinha? Alguma vez já aconteceu isso com você? Da mesma forma como esses 3 passos, eles se dão para hábitos ruins, eles podem se dar para hábitos bons. Você identificou, por exemplo, que você está com um gatilho que é um elemento estressor, como aliviar esse processo que está ali de estresse? Então você pode criar uma boa rotina que lhe traga uma boa recompensa para que então o hábito ruim seja substituído pelo hábito bom. Nunca um hábito ruim vai sair aleatoriamente, ele precisa ser substituído, você precisa tirá-lo e colocar outro no lugar. E é importante que esse outro, então, seja um bom hábito. Bom, eu espero que com essa explicação e com essa fala, eu tenha elucidado um pouco, deixado um pouco mais claro as coisas para que você, então, consiga colocar em prática aquele hábito que você tanto está querendo, aquelas mudanças que são tão necessárias e você ainda não conseguiu fazer com que elas realmente se tornassem constantes. Eu desejo que você tenha excelentes hábitos e eu quero te dizer uma última coisa: nunca subestime a capacidade e o poder das mudanças que você pode fazer na sua vida. Por pequenas que elas sejam, elas podem gerar uma tremenda transformação no seu estilo de vida, melhorar a sua qualidade de vida e te proporcionar mais longevidade. Então, vamos com a gente nesse processo e nessa caminhada de mudança rumo a bons hábitos?